Qual o papel do cartório no georreferenciamento? O papel dele é um dos principais. É claro que todos os 3 papéis são principais. Porque as responsabilidades no georreferenciamento são, primeiro, do responsável técnico e do proprietário. Ele é responsável pela exatidão dos limites e confrontações. Por quê? É o proprietário que vai indicar, é o documento dele que vai indicar onde são os limites e confrontações. Porém, eu, como responsável técnico, sou obrigada a saber se ele realmente é aquele limite, se realmente é aquela confrontação. E onde que eu vou verificar isso? Através dos elementos naturais, dos elementos artificiais e também do confrontante. Como que eu vou confiar que o proprietário me disse que a cerca teve que fazer a cerca 5 metros para frente, 5 metros para trás, e na hora de assinar a anuência? E será que realmente é isso? E o que é que diz na certidão? Então, eu sou responsável e o proprietário também. Nós dois somos responsáveis iguais pelos limites e confrontações. O INCRA, a responsabilidade dele é sobre a não sobreposição. No momento que o INCRA, leia-se CIGEF, certifica um georreferenciamento, ele está dizendo que naquele momento não há sobreposição com outro imóvel certificado. Isso não quer dizer que ele não esteja sobrepondo com imóvel que não está certificado, mas isso é um problema para depois, porque naquele momento o INCRA quer saber que lá no banco de dados dele não existe nenhum imóvel ao qual o nosso está sobrepondo, o que está sendo certificado. Bom, mas o problema não termina aí na sobreposição. A prática, o dia a dia, está nos mostrando que quando certifica no CIGEF, que está iniciando uma nova fase na certificação. É uma fase que qualquer deslize que foi cometido durante o processo vai dar problema depois. Um exemplo. O CIGEF está tudo certificado, eu estou feliz dormindo tranquilo. Eu não estou feliz dormindo tranquilo. Posso estar feliz dormindo tranquilo se eu trabalhei bem, se eu trabalhei certo, se eu obedeci às leis, às normas, os decretos. Caso contrário, um exemplo, se eu fui no Google e peguei um ponto virtual, e amanhã, por algum motivo, o analista do comitê do INCRA achar que aquele ponto, quando ele for dar o parecer dele, né, quando o cartorário enviar para o requerimento de registro, e o analista for verificar aquele requerimento, e ele achar que ali tem um ponto virtual que ele quer saber por que tem, ele vai solicitar tudo, ele vai solicitar relatório, vai solicitar RT, ele vai solicitar a responsabilidade técnica de quem fez aquele virtual, e vai pedir meu processamento todo. E se eu mentir, muita gente pergunta, e agora? Né? Você falou, e agora? Eu fiz pelo Google, eles estão pedindo tudo, e agora? Eu falei, agora fala que você mentiu, porque ele já sabe que mentiu. Então não tem o que fazer, é assumir que realmente mentiu. Então, aí começa o problema. Só não vai ter problema quem realmente trabalhou correto. E o oficial do registro, ele é responsável pelo reconhecimento do domínio. Então, ele é responsável em saber se aquela área não está no nome de outra pessoa, ele é responsável em saber se realmente aqueles confrontantes existem ou não, se eles são fictícios ou não, se aquela rodovia deveria ter sido retirada daquele perímetro ou não. Então, esse reconhecimento de domínio é de responsabilidade do oficial de registro. E do momento que ele solicita alguma coisa, e que a gente no íntimo sabe que ele está certo, mas que a gente quer achar que não, a gente quer criar uma brechinha na lei, na norma, ou o que a Margarete falou, qualquer coisa, para falar que ele está errado, isso é bobagem, gente, porque a maioria das vezes que vocês podem perceber, 90% das vezes que o oficial do registro perde alguma coisa e que o profissional está querendo arrumar uma brecha, é porque o profissional está errado e o oficial está certo. É claro que às vezes o oficial solicita coisas que a gente sabe que não precisa, às vezes ele quer que certifique todas as matrículas separadas para depois fazer a unificação, às vezes ele quer que faça uma retificação antes. Então a gente sabe que às vezes não precisa disso. Mas muitas coisas que ele solicita, com certeza pode saber que ele está procurando a segurança dele, a do proprietário e também a nossa. No decreto 4.449 de 2002, artigo 9º,
Diz que a certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou exatidão dos limites e confrontações indicadas pelo proprietário. Então, isso quer dizer o seguinte, que o INCRA certificou o memorial, está dizendo que está tudo certo, que não há sobreposição, isso não quer dizer que ele está dizendo que aquele imóvel é do João ou do José, e nem que aquele limite está correto. Ele não quer saber se ele tem um córrego, se não tem, se confronta por cerca, e nem se o confrontante é o João nem o Sebastião. Ele só está dizendo que aquele memorial está de acordo com a lei e não se sobrepõe. Mas, por outro lado, subentende-se também que ele está dizendo o seguinte, que o profissional que enviou aquela planilha para certificação e que certificou aquele memorial, ele está dizendo que ele obedeceu toda a norma técnica, todos os manuais e todo o decreto que envolve um georreferenciamento. Tanto é que ele tem direito e pode a qualquer momento solicitar o nosso levantamento, os nossos dados Heinix, os nossos relatórios, para saber se aquele ponto realmente estava dentro da precisão ou não. Ele pode saber, por exemplo, que se ele tiver dúvidas, qual o levantamento que você fez? Ah, você falou que foi um estático rápido. Quando ele me pede os dados Heinix e o meu levantamento, o meu processamento, ele quer do que eu disse na planilha. Então, não adianta eu dizer na planilha que eu fiz uma paralela para determinar uma faixa de domínio, e quando ele me solicitar esses documentos, que ele pode a qualquer momento solicitar, eu falar, não, enganei, não era paralela não, isso aqui foi feito por imagem. Então, aquilo que nós dissermos na planilha é que o INCRA está certificando, e é o que ele pode exigir de nós a qualquer momento. Isso aqui eu tirei da norma, né, do manual, ressalta-se que os aspectos relacionados ao domínio do imóvel são de competência do oficial de registro de imóveis. Um dos itens que fala no manual de gestão, inclusive, é sobre o cancelamento. Que em qualquer situação, ao final do processamento do pedido, de cancelamento, o teor da decisão será levado ao conhecimento de quem? Do credenciado, do requerente responsável técnico pela parcela a ser retificada, do proprietário e do oficial de registro. Então, se por algum motivo o INCRA cancelar qualquer imóvel que foi certificado, ele vai comunicar com o oficial de registro. Por que ele vai comunicar? Porque o oficial do registro, ele é a pessoa que é encarregado da parte do domínio do imóvel. Então, ele tem que saber que aquele imóvel foi cancelado, ele está certificado, e ele vai saber também o motivo. E uma das perguntas que eu recebo muito é essa. O cartório está exigindo a retificação, eu devo retificar ou não devo? Bom, pela lei 10.931, diz o seguinte, o oficial retificará o registro ou averbação, 2 pontos. Ele fala o item primeiro e vem o segundo. Que independe de retificação, adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176, parágrafo 3º e 4º, e 225, parágrafo 3º desta lei. Portanto, o que quer dizer isso? Que o georreferenciamento, ele independe de retificação, mas o cartorário, ele quer a retificação. E ele não tem que querer retificação. Por que às vezes a gente faz? Porque às vezes não quer criar caso com o cartorário, ele está ali, ele é o único da cidade, ele não tem outro cartório de registro de imóveis para procurar, o imóvel está descrito ali, está registrado ali, e a gente acaba fazendo, às vezes, para não bater de frente com o cartorário. Mas se a gente quiser, por exemplo, procurar um corregedor ou alguém, a gente pode falar, sou corregedor, o cartorário está querendo aqui. Esses dias uma pessoa me procurou, ele tinha 23 matrículas, o cartorário quer que ele faz o GEL de cada uma independente, para fazer essa retificação para depois unificar. Quer dizer, isso é um absurdo uma coisa dessa. Olha um serviço... Se as matrículas estão todas ali, se somando a área, não vai ter um disparate grande de área. Se vai georreferenciar, se o georreferenciamento vai ter a carta de anuência de todos os confrontantes por aquele perímetro, se o cartorário tem como verificar que todas as matrículas pertencem àquele perímetro que vai ser remembrado ali, que vai ser unificado, por que exigir isso? Só que a gente fica de pé e mão quebrada, né? Porque vai bater de frente com o cartorário, ele vai me marcar para o resto da vida. Se eu for no corregedor, vai criar um clima ruim. Então, o que nós temos que ter é o quê? É tentar, de uma maneira que não seja constrangedora para ninguém, convencer o cartorário que o georreferenciamento, ele é uma retificação.
Então, por quê? Qual a segurança que ele tem, o cartorário? Que nós estamos entregando a medida já referenciada, que nós estamos entregando a anuência de todos os confrontantes, seja na planta ou em carta inequívoca de anuência, e também que nós estamos seguindo a norma técnica. Se não há sobreposição, se está dentro das precisões, e qual a garantia que o cartorário tem que eu estou seguindo isso? A minha anotação de responsabilidade técnica, porque se eu mentir, se eu omitir, ou se eu equivocar, né, suponhamos, né, não é o termo, né, se tentar ludibriar, ele tem a quem se recorrer, que é o órgão responsável pela minha RT, que é o CREA. Ele vai no CREA e faz uma denúncia, fala, ó, que está tendo um problema com um agrimensor, um agrônomo, seja quem for, que está agindo dessa maneira, que não está agindo corretamente. Então, isso que tem que ser a segurança dele. E não ele ficar debatendo que porque ele quer, né, o cartorário fala, eu quero. Não, ele quer, mas ele tem que contar também por que ele quer.